Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli. Hoje eu e o Conrado, aqui no podcast Diálogos em Filosofia e Direito, estamos com o nosso grande amigo, colega de doutorado, professor e membro do Ministério Público, diretor da Faculdade do Ministério Público, Luciano de Faria Brasil. Nós vamos falar a respeito de dois autores, mas fundamentalmente a respeito do tema dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana e sua evolução histórica. O professor Luciano trouxe da Lynn Hunt A Invenção dos Direitos Humanos, uma história, e também do Hans Roas, A Sacralidade da Pessoa, nova genealogia dos direitos humanos. Então, passo a palavra para o Conrado para dar as boas-vindas para o nosso convidado e a gente começar o nosso bate-papo a respeito da dignidade da pessoa humana e da evolução dos direitos humanos. Então, muito bem-vindo novamente, né, Luciano? Eu acho que é o nosso terceiro encontro aqui nos Diálogos de Direito e Filosofia. Um prazer imenso conversar contigo sempre. Prazer é meu. E tu traz sempre tantas coisas interessantes, teus vastos conhecimentos do direito, da filosofia, essa vivência que tu tem também da carreira do Ministério Público. E para nós é uma honra e um prazer assim, ter o amigo aqui novamente, e sempre, né? Luciano, me recordo nas últimas conversas que nós tivemos contigo, nós falamos muito sobre Kant, né? E hoje o Leandro já iniciou comunicando a nossa turma aí que nós vamos falar sobre dignidade humana, que é um trabalho que nós estamos fazendo, conversando com os amigos a respeito da dignidade humana. E o Leandro também já adiantou ali a respeito das obras, né? Que tu trouxeste duas obras interessantes a respeito do tema, e eu acho que nós poderíamos começar que tu nos falasse um pouquinho sobre isso, o que nós temos aí com esses autores e qual é a abordagem que eles fazem, a perspectiva que eles trazem a respeito da dignidade da pessoa humana. Está contigo a palavra. Obrigado. Obrigado, Conrado. Obrigado, Leandro. O Leandro esteve conosco ontem na FMP, nos deu uma aula na disciplina de Filosofia do Direito, manhã e noite, sobre o tema da equidade, que é um tema transversal na história da filosofia, né? Atravessa milhares de anos, eu ia dizer centenas de anos, mas muito mais, porque na verdade vem desde a filosofia antiga e está presente na filosofia moderna, na filosofia contemporânea. Então, queria dizer para vocês que é sempre um prazer imenso estar aqui conversar com vocês. O prazer é nosso e foi também um enorme prazer, né, e uma felicidade o convite que tu me fez, e eu adorei a Faculdade do Ministério Público. Tanto é um ambiente assim muito moderno, propício ao aprendizado nessa era que está tudo se revolucionando, né, uma era tecnológica, tanto em termos de audiovisual, vocês têm os recursos mais modernos disponíveis no mercado, quanto também eu vi que vocês têm capacidade de introduzir os alunos nessa revolução, que a gente, quarta revolução que nós estamos passando, que é a inteligência artificial, né? Sim. Vocês têm capacidade de oferecer um ensino qualificado. Segundo, e o que foi principal para mim, que aí tu tem responsabilidade por ser diretor da Faculdade do Ministério Público, é a afetividade, né? E o sentido, inclusive, a gente vê, estamos com o fotógrafo da Faculdade do Ministério Público aqui, né? Então o corpo de colaboradores de vocês e os alunos têm um sentimento de grupo e uma afetividade, e sabem receber, tem um carinho especial que realmente distingue vocês das demais instituições, inclusive que eu trabalhei e que eu frequento também. Então, parabéns, Luciano. Isso, aliás, é claro que com o Luciano está ganhando assim uma potencialização muito grande, né? Eu sempre digo que lá em casa tem uma fã, que é minha filha, que trabalhou lá na FMP como advogada. Era excelente funcionário, nós temos muita saudade dela. E ela sempre tem o Luciano assim como uma referência de promotor, de pessoa afetiva, carinhosa e competente, e com esse grande conhecimento. Então, nós temos assim essa experiência interna. Obrigado. É um fato. Bom, fico muito feliz pelas palavras aí. E quando o Leandro me propôs o tema, tá, vamos falar sobre a dignidade da pessoa humana. E o primeiro impulso que nós temos assim, é como falar sobre o tema
sem recair nos mesmos tropos retóricos, nos mesmos caminhos já percorridos, e como tentar trazer de maneira epidérmica, ainda muito superficial, mas como trazer algo que seja uma abordagem um pouco diferente, uma abordagem que, se não é completamente original, pelo menos ela aponta para caminhos ainda não trilhados, atalhos que existem ao longo dessa grande estrada que é a construção dos direitos humanos. Eu me lembrei de 2 livros bem interessantes aí que são do meu acervo e que li em diferentes épocas. Um deles esse é do Hans Joas, que é um pensador alemão, chama A Sacralidade da Pessoa, né? Nova Genealogia dos Direitos Humanos, da edição da Unesp, que é um livro muito interessante, e que não é exatamente uma abordagem estritamente filosófica, né? É uma abordagem mais de uma sociologia histórica que se entrecruza com temas da filosofia, da história e da psicologia também, porque ele põe um acento muito grande numa forma de sensibilidade. Uhum. E eu reli alguns trechos, eu me lembrei do livro da Lynn Hunt, A Invenção dos Direitos Humanos, uma história, um livro muito bom. Essa aqui, a edição, é da Companhia das Letras, e que também vai traçar essa história a partir de um ponto de vista também de uma aquisição compartilhada das sensibilidades, a partir de certos romances, de certas obras de ficção que circularam. Uma delas é a Nova Heloísa, lá do Rousseau. Então, ela vai justamente trabalhar essa ideia, como é que o público passa a receber a ideia de que as pessoas têm direitos, né? E que esses direitos são inalienáveis e que as pessoas podem desfrutar e exercer esses direitos por serem pessoas, por serem gente, por serem humanos. Sim. Então, essa é mais ou menos um ponto de partida, porque a gente não quer fazer uma resenha dos livros, Sim, não é sim, isso, sim. mas tomar alguns conceitos e fazer justamente esse diálogo aqui com vocês. Ótimo. Uma das coisas que o Hans Joas ele acaba trazendo, porque a narrativa convencional sobre os direitos humanos parte da Revolução Francesa. Sim. Né? E parte da Revolução Francesa e faz um arco narrativo que chega na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, né? E nos documentos que aí dele decorrem. E isso acaba introjetando na nossa narrativa histórica uma espécie de teleologia. Tem um telos aí, que pode ser um telos ingênuo. Tá? Em que sentido telos? Desculpa. Porque você coloca na origem, já lá na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá da República Francesa, o início de um percurso que parece, de certa maneira, prefigurado, que vai chegar naquela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como se ela fosse exatamente. Topo. Como se nós tivéssemos um percurso pré-estabelecido, de certa forma se desdobrando historicamente, conforme os termos de uma filosofia da história que nós poderíamos chamar ingênua. Né? Entendi. Então, o que ele faz? Ele começa a questionar alguns pressupostos a respeito dessa narrativa, e ele vai buscar algo que, para mim, é claro, e que, num primeiro momento, eu chamaria de pressupostos teológicos dos direitos humanos, mas eu acho que não são teológicos, porque eles não estão ligados exatamente à doutrina, embora também estejam, mas sim à sensibilidade religiosa. Né? E ele começa desmontando justamente essa ideia de que os revolucionários franceses eram completamente hostis à religião, tanto não eram, né, que Robespierre tenta e instaura um culto à razão, isso, justamente para explorar essa dimensão religiosa do ser humano que ele via assim, em falta desde assim, o combate que tinha sido feito à Igreja Católica oficial. Porque o combate à Igreja Católica, fica muito claro, ele é, num primeiro momento, um combate político. Aos privilégios do clero, questões do alto clero, aos privilégios fiscais e tributários da Igreja, a oficialidade do dízimo. Depois isso, no momento de radicalização, que vai a partir de 1792, dos massacres, começar a se voltar contra a própria ideia da religião. Mas existe sempre um substrato religioso. E isso vai ressurgir nas ideias de que as pessoas têm direitos que são inerentes à condição humana. E isso vai se dar, e ele diz assim, a partir de 2 elementos assim que são próprios da religião. Um é a certeza ou evidência subjetiva, né, que nós ligaríamos à fé, né? E a outra é a intensidade, a intensificação afetiva, né? Que é a existência da empatia, do sofrimento compartilhado, da ideia de que, enfim, nós podemos
nos reconhecer no próximo. Então, é uma ideia que vai ser desenvolvida por Hegel, por exemplo, né, na filosofia do direito e na fenomenologia do espírito, que você também se constitui a partir do outro. Enfim, você tem Kojève, tem todos esses pensadores que exploraram isso. E a ideia também, e aí uma ideia do Max Weber, que ele também vai explorar e também ele vai modificar, que é a questão seria da carismatização da razão. A ideia ligada justamente ao desencantamento do mundo, e que a ideia do carisma como fonte de autoridade, ele passa justamente do indivíduo para a razão, ou passa das grandes estruturas religiosas para a razão. E, na verdade, ele vai dizer, não, ele passa também para a pessoa, constituindo a ideia de que a pessoa é sacra. Isso é uma coisa interessante. No momento em que a religião passa a ser atacada, e a fé cristã é intensamente hostilizada, há uma espécie de deslocamento dessas forças psicológicas, conceituais, e você passa a ter justamente a ideia de que a sacralidade está na pessoa. Né? E a pessoa pode ser diferente do indivíduo. Isso é uma questão que nós temos que também explorar um pouco. Né? Porque a pessoa, ela é tomada no coletivo da condição humana. Uma outra dimensão. Assim. E nós temos também que explorar como é que isso foi combatido. A igreja, por exemplo, sempre viu a ideia dos direitos humanos como uma expressão do liberalismo, que era algo hostil, e de uma absolutização do indivíduo, mas não necessariamente. Não necessariamente isso. Podemos pensar a sacralidade da pessoa como algo inerente à condição humana, coletivamente. Sim. Eu ia te colocar diante disso, assim, porque até uma coisa que eu aprendi com o Drayton, nosso orientador em Esse comum. Aqui é o meu copo? Tá. Orientador em comum, né? Que é a questão do... Querido amigo, vamos deixar registrado o nosso abraço aqui para o professor Dr. Drayton Gonzaga de Souza. Admiração e abraço, né? Mas uma coisa que eu aprendi com ele é que essa ideia da sacralidade da vida humana, do ser humano, a dignidade, né? Essa ideia do digno vem do sagrado, né? Ela surgiu na história da humanidade com a tese de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Como é que fica diante disso que você está colocando? Porque você coloca que isso na Revolução Francesa com essa questão do combate à monarquia e à Igreja Católica, isso transmutou para o indivíduo e para a pessoa humana. Mas antes já não era assim. Qual é a diferença? Eu não consegui pegar a diferença. Eu consigo pegar, por exemplo, a diferença entre súdito e cidadão, que mudou. Mas eu não consegui pegar ainda... Por que agora é diferente? Porque a ideia, ela transborda do campo puramente teológico. Isso para a gente ficar claro. Se nós formos olhar, e aí fazer uma redução do olhar ao aspecto jurídico-político na época dos Estados Pontifícios, por exemplo, pré-napoleônicos e pré-unificação da Itália. Os Estados Pontifícios, expressão da autoridade secular do Pontífice Romano, eles, enfim, tinham punições bárbaras, carrascos no modelo medieval, usando inclusive as vestes tradicionais, a confissão obtida mediante tortura, depois eliminada, né? Ela foi excluída do ordenamento jurídico dos Estados Pontifícios. Então, assim, a ideia da sacralidade da pessoa, ela se conservava, de certa forma, protegida dentro de um âmbito de doutrina teológica. Quando esses limites são despedaçados na luta político-conceitual, eles, de certa forma, extravasam. Né? É o caso do Kant mesmo, que o conceito teológico passou a ser filosófico. O nosso querido Immanuel Kant, ele talvez seja o que mais seculariza por meio da filosofia uma série de conceitos. Né? O conceito do universalismo, o conceito de que as pessoas devem ser tomadas sempre como fins e não como meios. Aí nós podemos discutir, e essa é uma discussão não filosófica, né, o quanto disso ele deve à sua formação pietista, e até acho que acaba não sendo produtivo assim, né, para a gente fazer essa linha de investigação. Mas o fato é que nós temos que reconhecer que há uma secularização, né, uma racionalização crítica desses pressupostos de índole teológica. É uma coisa interessante, eu acho que a gente tem que também sempre... Quando a gente pensa na Revolução Francesa, nós temos que pensar muito no iluminismo, né? Exato. E isso, na verdade, já começa nas ilhas, né? Na Grã-Bretanha, que, na verdade, o iluminismo inglês é anterior, né? Sim.
Ali começa E uma escocês. racionalização escocês, né? Hume aí, Hume, Hobbes, Locke. Isso, né? Ferguson. Então essa discussão começa ali, na verdade, o que tu estavas dizendo, quer dizer, esta, digamos assim, controvérsia que surge a respeito do trono e a necessidade de uma fundamentação racional, né, do poder. Sim. Então, aí já no iluminismo inglês, anterior ao francês, que é exatamente nesta tentativa de achar fundamentos racionais. Sim. Tanto é que a Inglaterra ela segue posteriormente numa monarquia já iluminada, digamos assim, num contexto social, sociopolítico iluminado, e depois aquilo também. Claro que, evidentemente, que esses ventos também vão chegar na Revolução Francesa. E é interessante, assim, tu estavas dizendo, Luciano, e eu estava me lembrando do seguinte, porque na Idade Média, a Igreja, as jurisdições, elas se mesclavam, se sobrepunham, e havia uma certa, também, não só propriamente, mas havia uma, como é que eu vou dizer assim, uma mistura em alguns pontos. Por exemplo, a justiça religiosa canônica, ela também julgava civis. Sim. Então tinha, inclusive, direito penal. Eles julgavam penalmente civis, não somente os clérigos. Então ela era... E muitas vezes o fundamento digamos assim, aí já embrionariamente, não, esse conceito é bem posterior, né, de dignidade humana, na verdade, era preferível muitas vezes o indivíduo ser julgado por tribunais religiosos, eclesiásticos, não sei se seria bem essa palavra, né, mas digamos assim, no contexto amplo, do que propriamente civil, porque ali tu tinhas uma outra forma de percepção pelos julgadores, dentro desta visão que tu referiste da empatia, de o homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Então, essa jurisdição medieval tem essas características. Vários pontos, né? Max Weber vai falando os fanáticos extremamente racionalistas, né? Sim. Que animam assim a fase mais radicalizada da revolução. Mas esse fanatismo ele também conecta com algo de fundo religioso, né? É quase como se fosse assim, um fenômeno de uma intensidade religiosa. E isso vai se manifestar de diversas maneiras. Por que eu tenho essa ênfase nas sensibilidades? Porque a ideia dos direitos humanos podia ter nascido e morrido. Ela podia ter nascido e morrido com uma moda intelectual. Ela não era inerentemente, estruturalmente conectada com a ideia do alargamento das franquias do poder, da democratização, da racionalização do mundo. A gente vai pensar o fenômeno da racionalização do poder que desemboca no mundo contemporâneo. Ele tem, assim, se eu fosse marcar, se fosse dar uma certidão de nascimento, a Guerra dos 30 Anos. Sim. Que com a sua barbárie, foi a primeira experiência europeia em muito tempo de guerra total, em que não havia distinção entre combatentes e civis, despovoou uma boa parte da Europa Central, num contexto de guerras religiosas. Então, o poder, a legitimação do poder é dilacerado. Tudo é colocado em xeque. Pô, se os caras são capazes de fazer isso que estão fazendo, né, em nome das instâncias seculares e religiosas, então, vale tudo. Né? E isso foi num contexto que vinha também a recepção cada vez maior do pensamento do Florentino, do pensamento de Maquiavel, que traz, enfim, a desmistificação do poder. Tudo isso vai desembocar em instâncias de pensamento cada vez mais secularizado, em que você separa o pensamento moral da realidade prática e você passa cada vez mais a ter essa tensão, né, entre o ser e o dever ser, de uma maneira muito, muito intensa. Então, nós vamos chegar depois, mais adiante, e até ele dialoga com Foucault também, o Hans Joas, quando ele fala na questão da tortura e da abolição da tortura, né, e da racionalização da aplicação da pena.
o Foucault vai ver isso como uma burocratização e racionalização das instâncias de controle contemporâneas, né? Da construção das grandes instituições totais, a escola, o hospital psiquiátrico, a cadeia. Né? E, na verdade, ele vai colocar a ênfase justamente, não, é o crescimento dessa sensibilidade que percebe a pessoa como sacra, que vai levar à destruição ou à eliminação da tortura como um método aceitável ou de punição ou de obtenção da prova. Né? E isso está ligado, aí eu repito, a difusão de um conjunto de ideias que não são completamente justificáveis do ponto de vista racional. Nós podemos fazer uma fundamentação racional de tudo, mas nós chegamos, sim, ao problema dos valores últimos, né? É muito difícil justificá-los. Nós chegamos num ponto em que você vai retrocedendo cada vez mais na escala ascendente da fundamentação, que você tem valores últimos que se auto-justificam, não? Ou são dados numa situação histórica. E essa é a questão dos direitos humanos. Porque, a partir de um determinado momento, mais e mais e mais pessoas passam a ver o seu semelhante como um próximo, no sentido cristão, né? Ainda que de maneira secularizada. Como é que você passa a ver cada vez mais que o nosso próximo que está ali transitando, ele é um sujeito que tem direitos inerentes à sua condição humana, que não serão acrescidos durante a vida, mas também não serão diminuídos, que decorrem da circunstância de ser pessoa. E por que isso também o torna imune a essas formas de barbárie, ou deveria torná-lo imune à tortura, ao desprezo, à humilhação? Por que deveria ser protegido disso? É interessante. Não, tu está trazendo um aspecto bem interessante, né? Eu acho que aqui nesse caso, em referência aí ao Joas, né? Porque essa via da sensibilidade, eu acho uma via filosófica, né? E racionalista ao mesmo tempo, tenta unir esses dois caminhos, né? Porque a partir desta sensibilidade, da empatia que nós estamos falando, né? E tu vai racionalizando esta sensibilidade. A intensidade, a intensificação afetiva. É interessante. Em relação ao próximo. Não fica tão apenas... Eu até referi... Esse é o fundamento do Hume, a empatia, e do Smith, que é a simpatia. Exato. Mas nós chegamos no ponto que nós conversávamos antes da gravação, que há um momento em que a compartimentação, a segmentação dos saberes encontra seus limites. E as grandes respostas a respeito do desenvolvimento dos conceitos, do pensamento, e as grandes respostas às nossas questões prementes da condição humana, do como viver, do que fazer, elas só podem ser obtidas, ainda que parcialmente, pela integração dos campos de conhecimento. E é por isso que eu comecei falando dos pressupostos teológicos, mas não são apenas os pressupostos teológicos do ponto de vista conceitual, são os pressupostos da prática religiosa, que se expressam numa sensibilidade, e que têm-se justamente, numa das suas manifestações possíveis, a essa intensificação afetiva em relação ao próximo. Isso torna possível ver o outro como alguém semelhante a mim. Eu tenho algumas questões assim. Primeiro, eu acompanho isso. A questão da empatia e da simpatia é legal, porque o Smith, inclusive, critica o Hume, que a empatia é sentir no outro. Ele diz, não, eu estou propondo uma coisa diferente, que é sentir com o outro, que é a empatia e a simpatia, que a simpatia é com o outro, né? Não no outro. E eu entendo como isso passou a ser um móvel no iluminismo, esse emotivismo, e um emotivismo racionalista, por isso que a razão aqui passa a ser instrumental, é o caso do Kant, inclusive, né? Aquele sentimento moral que é o móvel, né? Porque seguimos o imperativo categórico, né? E a pretensão universal, que está no centro de tudo. Católica no sentido etimológico do termo. De você poder ter esse conjunto de ideias e de sensibilidades de forma universalizada. Porque esse também é um mote do iluminismo. Você ter mote de? Um iluminismo. Do iluminismo. Do racionalismo moderno. Mas você ter uma abordagem universalizada em relação... É interessante, sim, que... Não, e depois... Só queria botar um outro, que é um desafio que eu não consegui. Dois, aliás. Né? E eu não sei se você é capaz de responder. Da razão, né? Que é, tipo assim, quando você lê o Livre-Arbítrio, por exemplo, do Agostinho, ele tem um Evódio,
é o interlocutor, ele escreve em diálogo lá também. E ele, no começo do livre-arbítrio, o Evódio começa a evocar, não, porque a religião diz isso, as nossas crenças dizem isso, e o Agostinho diz o seguinte, já de cedo, não, Evódio, o negócio é o seguinte, aqui nós vamos usar só a razão, não vamos usar a religião. E, na verdade, se nós usarmos verdadeiramente a nossa razão, nós vamos encontrar a corroboração daquilo que a gente realmente crê. Sim. Mas não sejamos preguiçosos, usemos a nossa razão. Então, a ideia do Agostinho é não buscar no evangelho, mas buscar na razão as respostas para os dilemas humanos, inclusive para essa questão do livre-arbítrio, que para ele era importante resolver esse problema. O ser humano é livre para escolher ou não? É tudo pré-determinado, né? Então, inclusive, por isso que ele também vai se socorrer dos gregos, que são 300, 400, no caso Platão, né? 400 anos antes de Cristo. Então, não tem essa questão da revelação pelo Evangelho ainda, né? Do Novo Testamento, pelo menos, né? Então, ele se esforça inclusive, a universalizar. Porque a própria religião cristã também ela é universal, né? É a questão assim, ó, os judeus pensavam eles eram o povo escolhido. Aí quando o Saulo, né, tem um encontro com Jesus Cristo, né, acho na estrada para Damasco, né? Aí ele se transforma no Paulo. Saulo, por que me persegue? E o que acontece? A missão dele dada por Jesus foi essa boa nova aqui não é só para os escolhidos, é universalizável, é para todo ser humano, é para ser. Então já há um movimento de tipo assim, ó, não tem mais um povo escolhido, toda a humanidade é escolhida para ser salva. Todos são objetos de salvação. É o étimo de católico, né? Católicos é universal. Né? Então a igreja no sentido do corpo de Cristo nessa terra, ele sempre teve a pretensão da universalidade. Sim. E a sua mensagem sempre teve a pretensão da universalidade, e é universal. Né? É universal aqui. É uma petição de princípio minha, aqui, uma declaração de fé. E essa declaração de fé ela pode ser racionalizada, mas se eu retroceder nessa declaração, ela não é justificável, salvo por um ato meu de fé. De crença. É isso que eu queria chegar. Senão nós vamos chegar num ponto de falácia naturalista em algum momento. Vamos ter que inferir o dever ser a partir do ser. Isso. E há um momento. É o problema de todos, assim, a gente que estuda na filosofia do direito, Kelsen e tal. Chega um ponto que você ou você regride infinitamente, né, ou você tem que ter um ponto de fechamento do sistema, que aí é um ato arbitrário, no sentido de que é um ato definido e convencionado pela própria pessoa, né, ou por um coletivo, que é que é um ato de vontade, ou uma expressão de um sentimento. Sim. Agora, eu não entendi, assim, que eu acho, tu apresenta um problema bem interessante, eu entendo que tem duas nuances, mas eu não consegui ainda ver o divisor de água, porque havia uma razão e uma pretensão de universalização antes, e aqui há uma laicização, e uma universalização é diferente, eu concordo contigo, e eu não entendi ainda, até mais ou menos, tu começou a me dar algumas pistas já, de como isso modificou, e por que modificou. Com relação a isso que tu colocas... Não, mas eu vou te esperar também, porque daí eu entro... Eu já vou, desculpa, tu terminasse, Leandro. Não, eu só queria colocar o ponto que é exatamente... se a gente já tinha uma universalização e uma pessoa sagrada, será que essa confusão não é tanto da religião, mas é da mistura da religião com o poder político, entende? Porque enquanto os cristãos já tomavam, e isso que o próprio Jesus já separava as coisas, né? Quando eu estudo laicismo, laicidade e laicização, três coisas distintas, né? Os autores eles colocam um marco, né? Que é para dizer assim, ó, dai a César o que é de César, naquela questão da moeda. Ou seja, tem coisas que são políticas, e o dinheiro é político, e ele diz, o meu reino não é daqui, o meu reino é de outro lugar. Isso. Tem coisas que são políticas, e tem coisas que são eternas. É o eterno e o temporal, inclusive, é a distinção. Charles Taylor, por exemplo, trabalha bem isso na era secular, né? Essa dimensão do eterno e do secular. O profano e o sagrado. São coisas distintas. Então, em que medida, né,
é responsabilidade da religião ou é responsabilidade da política ou da mistura das duas coisas? Isso que porque eu concordo contigo. O ser humano é sagrado, é universalizável, isso é todo ser humano, não é mais algum. Agora, me parece, por exemplo, lendo Locke, né, aquele 2 tratados sobre o governo civil, ele vai embater um cara ali que a tese dele é que tem uns que nascem nobres e tem uns que nascem servos, né? Então, as pessoas não são livres e não são iguais, porque os descendentes diretos de Adão são nobres, né? Agora não me lembro, eu até me lembro, mas não vou conseguir pronunciar o nome do cara em inglês, me lembro escrito, mas... e aí ele diz assim, ó, não, isso aí não é assim, isso está errado. Na verdade, por natureza, todo ser humano, todo homem, ele coloca, é livre, que é o problema da Revolução Francesa, né? Declaração dos direitos do homem e do cidadão, não das mulheres. E teve uma mulher que tentou fazer a Declaração de Direitos das Mulheres, eu acho que ela foi guilhotinada também, né? Então tem a ver com isso. Agora, eu acho que tem uma coisa aí que então, a gente tem que fazer uma pequena... E que passo há uma distinção e como é que fica o fundamento? Eu vou botar uma outra, eu vou botar mais um problema. É porque, assim, o que acontece é que nós temos aí essa discussão, me parece, assim, ela tem uma relevância fundamental até Kant. Sim. A partir de Kant, nós temos uma outra perspectiva de conhecimento. Nós estamos falando em conhecimento. Sim. Porque, assim, na verdade, eu já iria um passo adiante no Hegel. Porque a grande crítica do Hegel é exatamente a filosofia kantiana, porque o que o Hegel traz é a história para dentro da filosofia, debate exatamente a perspectiva, como tu disseste no início, que é o autor aborda o outro te constituir. Sim. E, posteriormente, já chegando um pouquinho já ao século XX, a questão da filosofia gadameriana hermenêutica que critica ambos. Sim. Porque não vê mais a eternidade como a questão fundamental, mas sim exatamente o fim humano. Pois então, esse era o problema que eu ia contar depois. Porque assim, o que acontece é que, na verdade, a grande, digamos assim, o Hegel, ele, de uma certa forma, desconstrói praticamente este idealismo puro kantiano. Sim. E traz para dentro da, digamos assim, da perspectiva da dignidade da pessoa humana, ainda sempre dentro dessa perspectiva, né? Não mais somente como uma questão moral kantiana, que ele traz para si os conceitos, tu te dar a própria lei, sim. Tu não é fim em si mesmo. Evidentemente que o Hegel ele não é uma contraposição total, é digamos assim, é uma outra visão mais adiante. E o Hegel começa, então, a trabalhar dizendo o seguinte, que isso não é suficiente, porque o que traz para a eticidade a partir da família, da sociedade civil e do Estado é que vai dar o elemento da dignidade do homem, porque o outro vai te constituir e não tu te dar a própria lei a ti mesmo, como dizia o Kant, somente dentro disso. Então, eu acho que essa perspectiva, porque nós temos aí o seguinte, eu acho que esse é um ponto importante que vocês dois estão referindo, que já inicia com a questão da laicidade, da laïcité, como os franceses dizem, né? Em que as coisas vão mudando de perspectiva, né? Nós temos assim, por exemplo, eu me esqueci agora um livro muito importante que é sobre eu não me recordo agora, mas é sobre a importância da Bíblia dentro é todo um tratado a respeito, tratado não seria a palavra, mas digamos assim, é toda uma discussão de como a Bíblia, que tinha praticamente, era uma lei em todos os aspectos, todas as interpretações do mundo, jurídicas, quaisquer que fossem, éticas, morais, etc., elas passavam por dentro da Bíblia e vão se desidratando com o tempo até chegar na laicidade que o homem começa a ver que ele é o dono do seu próprio destino. Então eu só trago isso que eu acho importante, essa questão, porque nós temos essa discussão importante até Kant. A partir do Kant, tu tomas assim, uma outra perspectiva a partir de Hegel, e depois tu tens, por exemplo, a filosofia marxista, né, que também Marx também era um crítico de Hegel, embora
eu sempre digo, eles são herdeiros, mas não são seguidores. Gadamer, por exemplo, a filosofia gadameriana, a hermenêutica, é muito baseada na filosofia hegeliana, mas exatamente como digo, né? Ele não era ele é herdeiro da filosofia hegeliana, mas não é. E eu acho que, aliás, a partir de Hegel, todos eles tiveram que beber nas fontes, porque nunca mais conseguiu sair de dentro da filosofia hegeliana. Ela tomou uma outra dimensão, e é importante isso, né? Só para então a gente trazer isso de volta, que exatamente a finitude, né? Aí trago um pouquinho de Heidegger, a finitude, como ela passa a finitude a não ser mais como era antes a eternidade, como um elemento hermenêutico, passa a finitude ser o elemento hermenêutico. Então esta mudança de visão do mundo eu acho que é interessante. Exatamente o que tu falou, eu estava pensando exatamente nisso que tu falou, vou botar de uma maneira mais sintética só, mas quando você fala, né, nessa fundamentação do Kant, por exemplo, a dignidade não vira um fenômeno intramental apenas, não deixa de ser, algo objetivo e verdadeiro, existente no mundo exterior, né? É porque a grande questão aí que nós estamos tratando, resumindo, é assim, é a diferença entre moralidade e ética. Eu acho que aí é uma baita discussão. Mas é essa, né? Começar pelo fim e fazer só uma... E aí é uma observação lateral mesmo, né? A respeito da centralidade do pensamento religioso e dos textos na composição estrutural da história do pensamento ocidental. É só do pensamento, eu não gosto mais só da história do pensamento ocidental. O pensamento é universal. Que é a frase famosa do Carl Schmitt, que você bem me recordo falar na crise da democracia parlamentar, que todos os conceitos importantes da ciência política, os conceitos políticos dos nossos tempos, são conceitos teológicos secularizados. Conceitos teológicos secularizados. É evidente que ele pensa na exceção, etc., soberania, enfim, todas essas questões aí. E isso não deixa de ser parcialmente verdade em relação a outros temas do pensamento filosófico, entre os quais o tema da dignidade. A questão de Kant, especificamente, né, a gente conversa bastante sobre isso, embora Kant tenha feito em vários momentos de sua trajetória. E ontem a gente brincava, eu sempre falo em sala de aula, né? Immanuel Kant, ele é o santo padroeiro do talentos tardios. Ele escreve ainda há esperança. A primeira edição da Crítica da Razão Pura, de 1781, ele tinha 57 anos de idade. Então, amigos, há tempo para tudo nesse mundo. Começou a brilhar com 57 anos. Exato, interessante isso. E ainda deve ter demorado alguns anos para o negócio repercutir, porque eu acho que... Sim. Mas ele entra numa fase de muita produção. Sim, mas eu digo assim, para ele se tornar conhecido, porque quando ele publicou, eles pensou assim, isso aqui é revolucionário, mas ainda ficou meio abafado, né? E aí depois... Ele tinha que esperar as discussões, as críticas, serem publicadas nas gazetas... E não tinha internet na época. Gerar polêmica, exatamente. O livro andava de carroça, né? É uma coisa impressionante. Diante das primeiras críticas que ele recebe, ele escreve, além dos outros textos, né, ele escreve primeiro os Prolegômena, né? Os Prolegômenos a toda a metafísica futura, que na verdade é uma versão abrégé assim, da crítica da razão pura, tipo, para apresentar o tema. E depois ele faz a segunda edição, né, em 1787, né, que ele vai esclarecer melhor alguns temas. Mas, assim, a grande... Aí nós vamos falar em termos quase leigos, assim, o grande ponto de vista é do indivíduo que conhece. Sim. É do sujeito no exercício das suas funções cognitivas e intelectivas, no linguajar de hoje, né? É justamente a descrição, num primeiro momento, inclusive, do movimento do processamento da razão. Como é que isso se dá a partir da sensibilidade, da intuição, da imaginação, da produção dos conceitos, dos esquemas fundamentais, enfim, todos aqueles. Essa é a Revolução Copernicana. Essa é a Revolução Copernicana, que prefigura, inclusive, no século XXI e no final do século XX, as teorias computacionais da mente. Sim. Tudo isso está ali, inútil. Mas é o ponto de vista do indivíduo. Não é que Kant não se preocupasse com a sociedade, mas ele vai abordar esses temas já bem mais tarde,
ele vai abordar na doutrina das virtudes, na doutrina do direito, Sim. no conflito das faculdades, na ideia de uma história universal do ponto de vista cosmopolita. Sim. Ele são esses temas, e esses temas são diferentemente tratados ao longo do tempo. Sim. A ideia de uma história universal tem uma perspectiva da história, de abordagem da história, muito diferente daquela do conflito das faculdades, lá no fim, Sim. em que ele introduz outros conceitos, inclusive o conceito de tendência, em que ele fala de maneira oblíqua da Revolução Francesa, o que isso produz na história da humanidade, enfim. Mas ele permanece, até estruturalmente na sua filosofia, ligado à análise da ação do indivíduo. Hegel tem outra perspectiva, que é o do coletivo, é da história. Se nós fôssemos assim fazer uma super, hiper síntese do pensamento hegeliano, diríamos que ele é a grande gesta filosófica do percurso da liberdade. Sim. Né? Da liberdade de um, que é a liberdade dos déspotas lá, persas, né? Em que todos os demais eram súditos ou escravos, até um ponto final onde todos são cidadãos e todos partilham a liberdade. Sim. Então ele põe realmente, ele pensa... Até porque ele tinha uma atividade, o Hegel ele tinha uma atividade um tanto quanto revolucionária. Sim. Ele era um cara muito revolucionário. Ele, exatamente aquela questão assim que nesse período que ele viveu ali ele tinha grupos, ele teve até alguns problemas em relação a isso de ter, porque a própria polícia investigava ele. O Hegel ele tinha uma atividade assim, entre aspas, né, dentro de uma linguagem atual subversiva, né? Na sequência de uma das batalhas vencidas por Napoleão, ele vê Napoleão a cavalo passar na cidade onde ele se encontrava. Ele vê o Zeitgeist passando a cavalo. Essa é famosa. Então essa é a proposta dele, e identificar as instâncias de contextualização e informação da liberdade. Sim. Né? Então, realmente, são momentos da história da filosofia. O primeiro, a virada copernicana do Kant. O segundo, a reconstrução hegeliana a partir desses pressupostos também. Né? Então, nós tivemos um professor de filosofia que dizia, não, Hegel embaralhou tudo e fez bagunça tudo de novo, aí tudo tá bom. Mas não é verdade. Nós temos esse percurso de filosofia em que nada se perde. A filosofia é um cogumelo, né, que nasce da noite para o dia. Sim. Isso é um idealismo puro que não tem nenhum fundamento. Depois até nas aulas de filosofia do direito, até porque a meninada às vezes vem muito jovem, muito... ainda sem o aparato conceitual, às vezes, dos conhecimentos de história universal. Uma proposta que eu tenho assim, é de fazer uma introdução à cultura formativa do pensamento. Isso é muito interessante. Então, mostrar mapas, mostrar história, mostrar obras de arte. Sim, isso é muito importante. Para mostrar que o pensador X, Y, Z, ele não tirou aquilo da cabeça dele, ele está dialogando com o seu tempo. Ele quer soluções para problemas específicos da sua realidade, ele está dialogando com outros pensadores, com outras obras, e aquilo faz sentido. O conhecimento, aquilo que nós falamos antes ali sobre o conhecimento holístico que se foi se perdendo, essa cartenização do conhecimento, essa divisão. Especificação. Exato, especialização. Porque pega o Aristóteles, o cara começa com a biologia e termina na metafísica, passando pela ética. Pega o Tomás de Aquino, Suma Teológica, começa em Deus, passa pelo homem, pelos anos, por tudo também. Aí chega né, na modernidade, Kant ainda ele não é enciclopédico, mas ainda ele tem a crítica da razão pura. Na fase pré-crítica, o Kant é o autor da teoria do Big Bang, na teoria do céu. Sim. Ele esboça a ideia, estava tudo junto e aí teve uma grande expansão e o universo se formou assim. Claro, inclusive a dissertação doutoral dele é sobre o fogo. O fogo, na verdade, é a eletricidade, né? As formas de eletricidade. Ele está preocupado com questões físicas e matemáticas. Também. Foi professor de matemática, né? Mas eu acho que, inclusive, tanto
lá, tanto com Platão e Aristóteles, tinha um requisito para tu frequentar esses grupos que tu tivesse conhecimentos matemáticos, né? Sim, Tu não podia Pitágoras. né? Tu tinha que ter. Então, Deixa eu só fazer uma coisa, antes, faça. depois tu segue. É que tu estavas falando na sensibilidade e me veio à cabeça o Edmund Husserl, Sim. que é a questão da empatia. Essa foi uma das grandes discussões em relação à fenomenologia, a questão da empatia. E nós falamos sobre isso. E aí tu entras assim com esta abordagem que faz o Hans Joas, né, sobre a sensibilidade. Eu acho que esse é um tema que eu me interessaria de ouvir os amigos ainda a respeito desta questão da empatia. Sim. Porque aonde que isso entra, de repente, no aspecto fundamentalmente vinculado à dignidade humana, né? É o tema aquele que nós começamos a conversar. Sim. Bom, mas eu entrei assim meio a látere. Assim, não, mas esse é um tema central. Porque nós podemos dizer o seguinte, depois do século XX, depois de tudo que aconteceu, depois das duas grandes guerras, depois do Holocausto, você não existe mais a possibilidade de você pensar a condição humana filosoficamente sem a perspectiva do outro, sem a perspectiva da realidade, sem a perspectiva do respeito, sem a perspectiva do poder. Auschwitz colocou em xeque uma série de certezas que nós tínhamos. Sim. E tudo isso teve que ser reconstituído. Você pode fugir disso e isolar o pensamento é a de razão maneira instrumental, a questão da razão instrumental, Você a grande pode- discussão, né? Você pode se centrar em questões de análise da linguagem, você pode escapar essas questões e fazer uma filosofia cética, ou você pode enfrentar. Enfrentando, você passa a ter a consciência de que o instrumental filosófico, as ferramentas que nós dispunhamos, têm que ser integradas entre si e com outros saberes, com outros. E aí entra a questão do que nós chamamos de holismo, de integração conceitual, que a filosofia não se basta mais. Você precisa da sociologia, você precisa da história, você precisa da psicologia, para fazer uma abordagem que sempre será parcial desses fenômenos e formular análises, diagnósticos e soluções para tudo isso. Então, depois de 1945, a sensibilidade, a empatia, o outro, elas se constituem como um elemento central do pensamento. Você não pode mais. Sim, noutra esfera, né? Porque empatia, eu acho que é Hume que introduziu como um fundamento da moral imóvel, né? Simpatia, o Smith, e isso veio sendo trabalhado a partir de então. E nós estamos no campo da dignidade da pessoa humana, que é um tema basilar dos direitos humanos, certo? Se nós pensarmos que até a metade do século XX nós tínhamos programas políticos nas principais potências do hemisfério ocidental que negavam a centralidade do ser humano. Ao contrário, propunha uma visão instrumental. Você tinha o nazismo, que dividia as pessoas biologicamente a partir de uma pseudociência, e que legava muitas pessoas à categoria de animais. Untermensch em alemão. E você vai pegar o marxismo-leninismo tal como praticado na União Soviética, que gerou massacres de toda a ordem durante até a sua burocratização e normalização relativa no pós-stalinismo, negava a dignidade da pessoa humana como um elemento central. Porque aquele que não fosse, enfim, conforme às premissas do regime e fosse de uma classe inimiga, por exemplo, visto assim, ele poderia ser destituído, torturado, morto, mandado para um campo de trabalho. Enfim, nós temos todos os contos de Colimar aí do Shalamov para nos contar, e nem vou falar do Solzhenitsyn. Não, e outra coisa, né, Luciano e Leandro, ainda hoje, lamentavelmente, nós estamos em 2025 e ainda se percebe esta ideia, ainda tem espalhada pelo mundo, de pessoas de uma outra, em alemão se diz Untermensch, né, quer dizer, aquele subhumano, né? E aqui entra essa questão que eu trouxe lá no começo. A ideia dos direitos humanos é uma ideia que poderia ter fenecido, se não fosse justamente esse aprimoramento das sensibilidades. Ela não é
estruturalmente necessária. Sim. Ela não parte de uma necessidade eu entendi histórica. Porque você pode ter democracias iliberais que se fundem, que estejam fundadas num outro contexto. Você pode ter regimes de massa, com direito de voto, que considerem as pessoas que moram além de suas fronteiras como intrinsecamente inferiores e destinadas a extremistas. As ideias estão, de alguma maneira, relacionadas, mas elas não são necessárias. Sim, não quer dizer que vá para melhor. Tanto é que, apesar de todo, aí eu concordo contigo, assim, ó, eu acho que tu acertou, assim, precisamente, e eu acho que até... Eu coloquei até um lencinho para vocês. Isso. Por causa do frio. Elegante. Não queria a gravata, mas eu achei que ia passar frio assim. Né? Mas aí... Ficar mais filosófico. Mas eu ia dizer, tia, que uma coisa, eu acho assim, certamente houve outros extermínios, mesmo na União Soviética, né, e houve outras assim, atrocidades cometidas pela humanidade. Mas os campos de extermínio e Auschwitz, hoje, né? Aliás, pelo fato de ele ter sido escondido e ter sido revelado publicamente, Sim. e aí o ser humano começou a se dar conta de que, apesar de todos os avanços, né, inclusive em termos de humanismo, mas também tecnológicos, ainda assim, ainda somos capazes de fazer um negócio desse, sabe? Então, ali começa a ser um demarcador de águas, e por isso que veio depois a necessidade de fazer uma Declaração Universal de Direitos Humanos, mas que não é uma garantia, concordo contigo, não é uma garantia de que ela será respeitada e de que são valores efetivamente respeitados, e não quer dizer que, havendo essa declaração, como você bem colocou, chegamos no topo e agora estamos resolvidos. Não a gente é capaz de fazer isso. As duas grandes potências do mundo hoje, Estados Unidos e China. Tá? Os Estados Unidos da América são fundados historicamente por um conjunto de documentos que vão, inclusive, informar lá a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da República Francesa. Sim, vão inspirar eles, né? Então vamos entrar na Declaração do Bom Povo de Virgínia. Na crítica específica da política norte-americana. Não vamos entrar na contingência histórica do agora. Sim, e a Constituição. A outra superpotência é a China, que se funda também num conjunto de ideias vindos da Europa no século XIX, né, especificamente do marxismo, ainda afirmado como base conceitual, por mais que a prática tenha apontado para outros caminhos para eles, mas não se funda numa declaração específica ou num reconhecimento específico de que as pessoas têm uma dignidade intrínseca. Sim. Isso não está afirmado. Mas aqui tem um detalhe importante também. Acho que tem duas coisas aí que eu acho que são importantes. Em relação a essa mens que vige nos países asiáticos, no Oriente, é muito confusionista, é uma outra visão de mundo. Nós não podemos interpretar a Ásia pelas nossas lentes ocidentais. Eles não foram criados dentro da nossa estrutura filosófica. Mas se nós pretendemos a universalidade dos conceitos, mas nós podemos pensar assim, é uma coisa imperialista. Né? Exato. Mas nós temos, na medida em que a própria organização político-social e econômica da China hoje faz menção expressa aos seus pais fundadores, Marx, Engels, por mais que a prática tenha derivado daquilo que nós vemos como marxismo histórico, que é aqui da União Soviética. Quer dizer, eles fazem uma remissão à filosofia europeia e à prática europeia do século XIX. Sim, expressamente. Exato. E o Sun Yat-sen, que é o cara que faz a República, ele também vai beber naquelas fontes, enfim. E o Mao Tse-tung, né, que é o fundador da China Popular, era um marxista absolutamente convicto disso. Então, nós temos assim, dois polos de pensamento, de organização, que são fundados em pensamentos que decorrem lá do século XIX. O liberalismo de um lado e o marxismo, que é uma forma de um descendente do liberalismo radical. O seguinte, onde é que nós vamos parar? Porque, na verdade, o pensamento ocidental já se universalizou. A questão é, os direitos humanos se universalizaram, a ideia de que cada pessoa tem dignidade inata se universalizou, tenho minhas dúvidas. O que eu acho aí... Interessantíssimo. Eu acho também tem uma coisa, essa questão assim, isso é uma interpretação, o Marx também é importante, a gente sempre fazer uma distinção, o Marx como filósofo e leituras que se fizeram do Marx. Nós temos, por exemplo, assim,
um desvio da própria filosofia marxista, que foi a União Soviética. Não tinha nada a ver com o marxismo, a própria Marx era um filósofo, e aquilo foi uma interpretação, inclusive, assim, um tanto quanto, digamos, desviada de uma série de conceitos que ele mesmo criou. O que eu coloco em relação a isso, evidentemente que o mundo está em contato, mas nós temos uma civilização até o século XVIII completamente isolada. Nós temos um mundo oriental completamente isolado, que não tinha contato nenhum com a Europa, por exemplo. Nós temos aí, evidentemente, que houve já os portugueses buscando especiarias na China, mas aquilo eram contatos muito, muito pequenos, muito, digamos assim, pontuais e não propriamente numa mentalidade. Então, tu tem uma cultura de 6.000 anos ali, que vige ali, e que está impregnada de uma visão muito coletivista. Então é por isso que é difícil a gente interpretar este tipo de poder que eles têm lá com as nossas lentes. Né? Isso que eu quero dizer, nós somos formados dentro do self, do eu. Né? Nós temos o eu a partir de Descartes, nós temos depois, e aí vem quem tem um trabalho bacana sobre isso é o Charles Taylor, né? Sobre essa questão das fontes do self e tal. Mas eu acho que ainda a questão que nós falamos, que talvez seja interessante a gente trazer, né? Porque eu acho perigoso, às vezes, a gente mencionar um filósofo dentro de uma totalidade conceitual. O Marx é um perigo, eu tenho medo disso, porque senão tu não conhece o cara. Só mais uma coisa importante que eu acho, ainda hoje, que eu acho que não dá para deixar passar, é o que nós estamos vendo, por exemplo, em Gaza. Nós estamos vendo um genocídio em Gaza, nós estamos vendo uma visão exatamente antropologicamente visualizada de um indivíduo que não tem valor. Isso eu acho que é importante, né, que a gente tenha presente esta visão assim da instrumentalização das coisas, né? Quer dizer, até um certo ponto, evidentemente que aqui não vai nenhum tipo de justificativa para Hamas e muito menos para o atual governo de Israel, porque dentro do próprio Israel há uma série de já inclusive agora está havendo passeatas e coisas contra esta política, né? Ninguém está justificando, mas assim como também dentro de Gaza, tu tinhas pessoas que viviam sob um poder de armas do Hamas. Mas o que eu quero falar com isso não é uma questão política, é uma questão fundamentalmente de visão de humanidade, dignidade humana. Né? Aquilo ali talvez o mundo está perplexo com isso, de ver o que está acontecendo ali, as violações totais dos direitos humanos. E, por exemplo, foi bombardeado agora há poucos dias a própria entrada. Israel não está permitindo o acesso a alimentos, a água, as pessoas estão morrendo. Então, esse tipo de coisa ali hoje, fundamentalmente, e eu espero, né, que dali saia uma visão mais humanista, que sirva para todo mundo, né? Sem falar, claro, lá na Ucrânia, que semelhantes também, mas que a razão instrumental ainda está vigendo no mundo, numa grande parcela, é lamentável. Mas a razão instrumental é exatamente essa proposta por Kant, né? Então, voltando ali para aquele ponto, será que a laicização desse conceito de dignidade de pessoa humana ou dignidade de pessoa não acabou empobrecendo ele? Porque antes a gente teria um fundamento um fundamento não transcendental, mas eu poderia misturar com a filosofia de Kant, mas um fundamento na eternidade, um fundamento que transcende a existência humana, mas nesse sentido não da filosofia de Kant, mas nesse sentido de que existe algo e existe algo superior ao ser humano que funda tudo. E o que fazem aqueles que não acreditam em Deus? E aqueles que são realmente laicos, que são agnósticos. A partir do momento que a religião perde... Eu tenho fé religiosa. Tá? Mas a partir de um certo momento na história do, vamos dizer, Ocidente, do extremo Ocidente, que é a América Latina, a religião perde seu poder de organização e explicação do mundo. Sim.
Passa a não ser uma força compartilhada capaz de ordenar a realidade. Aí sim uma cisão, uma cesura entre o poder secular e o poder religioso, a visão religiosa do mundo. Como é que eu posso retroceder, e aí retroceder mesmo, historicamente, por uma fundamentação teológica ou religiosa? Eu posso concordar contigo que a perda dos pressupostos teológicos talvez tenha empobrecido, eu não diria empobrecido, ela tenha esvaziado um pouco esses conceitos. Mas a alternativa? Eu tenho, esse ano eu publiquei um trabalho propondo uma alternativa, inclusive a respeito, que é num livro Metafísica e Lei Natural, que é Metafísica e Direito Natural, acho que se chama no livro, que é exatamente como constituir a lei natural independentemente da metafísica, que é um trabalho da razão prática, tá? Mas, e concordo contigo, eu acho que a religião, nesse sentido, não pode ser um suporte, deve se buscar na razão. Agora, um autor que eu estudo nesse sentido, inclusive, é o Finis, que ele propõe que amar ao próximo como a si mesmo, qualquer ser humano é capaz de compreender racionalmente enquanto valor. O problema é quando tu diz amar a Deus. Isso só é evidente por si mesmo para quem crê em Deus, entende? São dois princípios que têm uma dimensão. Então, enquanto você trabalha racionalmente, você consegue até chegar a amar a si, consegue até chegar ao amar ao outro ser humano. Agora, amar a Deus aí já depende de uma crença. Se o cara não acredita em Deus, aí não vai ter como evidente esse princípio. O problema é o seguinte, tu tem razão, é um problema de universalização e de suporte, mas também o Finis, enquanto racionalidade, e a partir da razão prática, ele consegue chegar ao valor religião, que é o reconhecimento de uma fonte superior à humana da realidade como algo valioso, e ele dá como exemplo, é laico isso, ele dá como exemplo a ação do ativista do Greenpeace, que usa o seu barco de borracha para evitar que um baleeiro japonês casse baleias. Então ele bota o barquinho de borracha dele lá na frente do baleeiro, arrisca a própria vida para evitar que se extingam as baleias. Então ele reconhece que, para além da vida humana, existe um valor que transcende, que justifica que ele arrisque a própria vida. Aí ele dá outros exemplos. Sócrates, né, por exemplo, que poderia simplesmente, na defesa dele, quando ele foi julgado, fazer uma argumentação que absolveria ele, mas para isso ele precisaria trair a si próprio. Então, se ele vivia pela justiça e vivia mais do que isso, por nunca praticar uma injustiça. Assim como depois no Críton, né, o Platão nos historia que o Críton, amigo do Sócrates, subornou o guarda e disse: Sócrates, o barco para te ser executado está chegando. Já paguei o guarda, está tudo acertado para te fugir. E o Sócrates disse: não, eu não vou fugir, cara. Foram eles que me condenaram. Não, mas Sócrates, tu vai ser assassinado, vão te executar. Então, Finis mostra, por exemplo, que essa ação do Sócrates, e aqui não é cristão, porque Sócrates viveu 400 anos antes de Cristo, então não está influenciado pelo cristianismo, não tem um viés cristão, mas é exatamente o reconhecimento de um valor para além da própria vida humana. E isso é baseado num conceito de razão prática. Ou seja, ou você acha que vale a pena a justiça, ou não cometer uma injustiça, que nem esse é o princípio, assim, esse é o princípio supremo dessa moral dele, de nunca cometer uma injustiça, isso é absoluto, em nenhuma circunstância mesmo, que nunca contra si mesmo, se traindo, porque ele sempre viveu pela verdade, e nunca contra o próximo. Por exemplo, ele dá o caso do Leão de Salamina. Chamaram ele para matar o Leão de Salamina e ele foi para casa. Então ele seria o próximo a ser morto. Ele se negou a matar e ele seria o próximo, aí caiu o regime. Né? Então ele vivia por esse princípio. E isso, ao mesmo tempo, só faz sentido racionalmente, só é normativo racionalmente, se você reconhece que, para além da vida humana, existe um valor que a transcende. Então, você pode chegar em alguma dimensão sem necessariamente aderir a uma fé cristã, digamos assim. Mas eu acho que aí tu parte do pressuposto, não tu, né? Dentro dessa visão. Não, mas eu parto desse pressuposto. Né? É de uma visão digamos assim, de eternidade, vida após a morte e tal, né?
Não, eu particularmente... Sócrates partia também, né? Eu também parto desse pressuposto, que eu também acredito nisso. Eu acredito numa vida após a morte. Um pensamento meu. Eis aí, por exemplo, assim, quando se fala em finitude... Sim. Né? É esse o ponto. Esse é um ponto importante. Mas tu vês assim, essa é uma questão importante muito na filosofia do século XX, na filosofia heideggeriana e gadameriana, digamos assim. Né? Aí há uma discussão, assim, por exemplo, o Heidegger, sempre se diz que o próprio Gadamer diz que ele estava sempre em busca de um Deus, na verdade, né? Ele estava sempre querendo uma justificação, procurando, assim, fundamentos racionais, embora ele não dissesse isso, bem ao contrário, né? O Gadamer já tinha uma outra visão, já tinha a questão. Mas eu acho que eu só estou assim, não tem nenhuma novidade que eu estou dizendo aqui do que já não foi dito, né? Mas eu vejo essa questão assim de que a finitude ela passa a ser no século XX um elemento hermenêutico muito importante, né? Porque assim, tu não precisa, na verdade, ter uma religião ou nem uma crença numa vida após a morte. Essa que é a discussão aqui. Eu não estou contraditando nenhum argumento aqui que foi colocado. Apenas estou reforçando até. Tu não precisas acreditar numa vida posterior, num Deus, numa vida além da morte, para tu teres a empatia e valores éticos e tu criar estruturas, digamos assim, de bem viver. Viver a partir de... Bem viver é a palavra precisa, né? Bem viver, no sentido de paz. Eu falei um pouquinho ali sobre a guerra, por exemplo, né? A visão que existe ali, que aquilo vem se desdobrando há séculos. Mas o fato falei ali do Oriente Médio. Eu acho que essa questão, é isso que eu acho que falta um pouco, né? Talvez, né, nesta visão, porque se nós cairmos sempre numa visão de religiosa da coisa, né? Eu acho que aí o Finis está perfeito, tu colocasse, eu não conheço a filosofia do Finis, mas tu colocas ali, não importa se ele acredita ou não em Deus, o que importa é que tu é capaz de amar o outro, e tu entender o outro, porque o que é isso? Tu ver, aí volta sempre para Hegel, eu acho, que o Hegel ele coloca isso de uma maneira muito clara, é que o outro que te constitui, mas não te autoconstitui. A gente tem um nó aqui que a gente não desfez, né? Que eu estava vendo aqui, que é isso aí. Qual é a alternativa? Existe a possibilidade da pessoa ser considerada sagrada sem um pano de fundo transcendente? Não mas o que é sagrado? Esse é que é o problema, né? O sagrado é feio que é fazer sagrado? isso. Eu posso te definir. Sagrado é um valor intrínseco e sagrado. Aí é que tá. Eu não botei esse adjetivo, né? Um valor intrínseco. Mas será que é um valor intrínseco objetivo? Ou seja, dentro das coisas que existem... sagrado vem de sacramento. Não, vem de sacramento. Sacro. Não, mas é que essa expressão já tem no grego, por exemplo. Eu acho que rócio é sagrado e anócio é profano. Tá? Uhum. É que depois tem a acebeia, a piedade e a impiedade. Isso. Tá? Então, essa era uma questão que Platão debatia, por exemplo, no Eutífron. A piedade e a impiedade, o sagrado e o profano. Sim. Sabe? E ele parte exatamente da valor. E há a possibilidade da dignidade da pessoa humana levada a sério, né? Da sacralidade do outro ser humano, não ser apenas um fenômeno intramental, ter uma objetividade. É que a impiedade estava vinculada à questão do teus... Isso vem da filosofia antiga, que é da questão de tu render homenagens aos deuses, que eram os teus antepassados. Eu até aqui. A piedade está aí. A mensagem deste livro tem o seguinte teor. Antes ele expõe algumas linhas de interpretação histórica da formação de direitos humanos. Há uma alternativa fundamental para toda essa confusão de narrativas. A palavra-chave para essa alternativa é sacralidade/santidade. Proponho conceber a crença nos direitos humanos e na dignidade humana universal como resultado de um processo específico de sacralização, processo durante o qual cada ser humano individual,
gradativamente, com motivação e sensibilização cada vez mais intensas, foi passando a ser entendido como sagrado. E essa compreensão foi institucionalizada no direito. Uhum. O termo sacralização não deve ser concebido como se tivesse exclusivamente significado religioso. Tá. Os conteúdos seculares também podem assumir as qualidades características da sacralidade. Evidência subjetiva, eu traduziria como certeza subjetiva, e intensidade ou intensificação afetiva. A sacralidade pode ser atribuída a novos conteúdos, ela pode migrar ou ser transferida. E até mesmo todo o sistema de sacralização válido num culto pode ser revolucionado. A ideia-chave deste livro é, portanto, que a história dos direitos humanos constitui uma história de sacralização desse tipo. Mais precisamente, uma história da sacralização da pessoa. Eu acho que enquanto Muito interessante essa abordagem. eu acho que enquanto história sim, mas voltamos para aquele ponto assim, ó, a história não funda valores, né? Nuremberg, não, desculpa, é o Auschwitz, né? Tipo assim, tá bem, todos esses valores, é a história da Revolução Francesa, né? Sim. O cara que guilhotinava todo mundo foi o cara que escreveu a Declaração dos Homens e do Cidadão, né, valorizando a vida Sim. humana e ao mesmo tempo passava a guilhotina em todo mundo. Terror. Era muito mais humano, né? Era guilhotinando. Muito- E acabou muito ele humano. mesmo sendo devorado pelo terror, né? Que ele foi o terror como política de Estado, Robespierre. né? O Foi grupo do criado Robespierre. pelos franceses, por Robespierre, e ele mesmo acabou sendo devorado pela depois do grande terror. Ou seja, somos capazes desse tipo de coisa. Então, será que não precisa de um suporte extra-mental? E o problema assim, ó, a história nem sempre evolui Mas para o que pra tu diz melhor. como extramental? Porque exatamente o que você colocou, né? Tu diz O espírito. Kant e Hegel acabaram trazendo a questão da dignidade para um fenômeno praticamente mental, né? Assim, Entendo. um- Não, entendi. existente no mundo Entendi. numênico, Uhum. não fenomênico, Sim. entende? E aí Sim. o numênico acaba sendo Sim. É que muito deixa eu só fazer particular. uma coisa sobre Assim. Hegel, que eu acho que é interessante. É o que tu estás dizendo. O Hegel tira muito desta filosofia dele da questão da trindade. Aham. Entende? Do Sim. fenômeno da trindade, o fenômeno religioso. O Hegel Eu era um estudei cara que isso aí agora, acreditava, esse ano. ele era um cara vinculado à fé cristã. E a partir do Espírito Santo, do Geist, é dali que surge muito da filosofia Eu hegeliana. estudei, eu fiz uma palestra com o Drayton a respeito da dignidade da pessoa humana em comemoração aos 800 anos de Tomás de Aquino. E eu fui estudar o conceito de pessoa em Tomás de Aquino. O Uhum. conceito de pessoa nasce na Trindade, é a pessoa Uhum. de Deus. Sim. A pessoa do Espírito Santo, do Sim. Pai e do Filho. São três pessoas que são uma só. O fato é Um Deus só. reconhecer os direitos humanos como um conjunto de ideias que se compartilham por meio de uma sensibilidade a Sim. qual nos associamos Uhum. coletivamente, socialmente e reproduzimos em nossas manifestações diárias e culturais, produzindo um caldo de cultura no qual ela se sustenta, Aham. talvez seja a grande chave de tudo isso, porque nós podemos, hoje nós vivemos numa civilização que, pelo menos retoricamente, se Sim, sustenta valoriza. sobre os direitos humanos. Tá? Sim. E na ideia de que a pessoa é sacra em sua inviolabilidade, Uhum. Uhum. em seu valor. Nós podemos conceder um mundo de amanhã, um pós-holocausto nuclear, alguma Sim. coisa em que a sociedade se reconstrui em outras bases. E o ser humano não tenha nenhum valor, Humanismo, salvo o né, instrumental. Luciano? Humanismo. Então, é uma flor frágil. Ela não é um desdobramento, eu repito, Automático estruturalmente necessário. Sim, não. Ela Contingente. ela é realmente, como diz a Aline Hunt, uma invenção. Ela é uma invenção nossa, a Interessante partir de vários elementos constituídos ao longo da história, Uhum. principalmente de fundo religioso, mas outros também. Sim. Então, o papel, talvez, daqueles que se dedicam ao estudo da dignidade da pessoa humana, é ressaltar justamente esse caráter universal, esse caráter historicamente contingente do ponto de vista da sua aplicação, Sim. Perfeito. mas afirmá-lo como um valor, ou como uma petição de princípio, Sim. ou como um valor último, não necessariamente racionalizável e justificável, porque nós temos que dar espaço também. Eu acho que nós podemos fundar filosoficamente os direitos humanos até certo ponto. Aham. Depois de um certo ponto não tem como. Aham. Eles são porque são. E porque nós temos que crer nele. Uhum.
E aí eu vou fazer uma última observação, assim, uma Sim. observação de todo crítico para nós que somos do mundo do direito. Talvez uma das maiores ameaças à dignidade da pessoa humana é o uso bombástico e irrestrito de um princípio vazio numa invocação sim. retórica no curso de processos judiciais ou no discurso jurídico como um todo, na doutrina, na jurisprudência, quando se usa acriticamente, bombasticamente, reiteradamente, sem esclarecer o seu conteúdo e sem esclarecer Para tudo. Ele vira uma panaceia e se ele é tudo, 100%. ele é nada. Ele é o contrário Perfeito. do mito, segundo Fernando Muito Pessoa, bom. lá na mensagem. O mito é o nada, que é tudo. A Exato. dignidade da pessoa humana, como Vira- princípio, vira o tudo vira que é tudo, nada. vira nada. É o tudo que é nada. É isso, perfeito. Então, assim, Perfeito, cara. Perfeito. usemos com muita parcimônia, parcimônia Perfeito. intelectual. Conteudisticamente. Isso, e só quando necessário. É. Porque E nós para o que realmente importa. nós Tem temos que toda dizer, uma analisar gama de o caso. valores Perfeito. que podem ser usados antes, Claro. porque esse é o tiro final de canhão. É a última, Serve para qualquer coisa e não serve para nada. matar é a mosquito. última razão da civilização é essa, e nós não precisamos É, gastá-la. excelente. Retórica. Exatamente. Então é um Excelente. elemento Porque senão retórico. nós ficamos aí como os Retórica boedeiros ruim, falsos, né? aí acabamos Não a boa. ficando com essa coisa sem valor, assim, que nós É. avançamos retoricamente, ninguém sabe do que se trata, É só sabe que verdade. é apenas Muito bem, um muito troco. bom, muito bom. Eu acho Excelente. que excelente. Até para corroborar que quem não é do direito talvez não acompanhe a profundidade do que tu falou, mas às vezes nos tribunais as pessoas brandam, por exemplo, a posse da máquina de lavar roupas, de televisores, de liquidificador, em função da dignidade da pessoa humana. Sim. O que, de fato, tu tem razão, excelente, esvazia o princípio, e eu acho que eu concluí esse texto que eu te falei a respeito da metafísica e da lei natural, dizendo que não é uma solução, mas é algo que se pode fazer. Porque senão parece que a gente está numa aporia aqui e não desfez o nó górdio, né? Mas eu acho que se tem uma coisa que a gente pode fazer em favor da dignidade e em favor dos direitos humanos, crendo ou não crendo em Deus, é manter a discussão a respeito. Exato, exato. Porque manter a discussão a respeito é, ao mesmo tempo, dar vida a esse conceito e o esforço em que pese talvez seja um caminho que nunca se chega a um fim, mas o esforço da fundamentação é uma forma de manter, e essa discussão que a gente está fazendo, Sim. né, e levando a sério, e delimitando, que nem tu acabou, de fazer bem, né, o campo que compete à dignidade da pessoa humana e coisas que não competem, Claro. o uso desse princípio acaba fazendo com que esse princípio esteja mais vivo do que nunca Sim. e não seja esquecido. É. Porque senão Se não passa a se ser fossiliza lei pra pé. e vira apenas Então, assim uma expressão. Uma expressão sem... Dentro do possível Vazio. desfizemos o nome. Acho que sim, acho que sim. Então, senhores, diante do adiantado, eu acho que vamos a 1 hora já de bate-papo a respeito desse tema interessantíssimo e nessa exposição Fica com histórica. gostinho de quero mais. Exatamente. Poxa, vamos ter que Gostaria o de dar a Luciano tem que voltar oportunidade aqui. para o Luciano dar uma última palavra para o pessoal que nos assiste, pode ser para nós ou para essa câmera, né? E depois passo a palavra para o Conrado. Quero agradecer a vocês. Eu acho que esse é um ambiente de interlocução, de cultura, de abertura de conceitos, de diálogo na acepção mais nobre do termo, que é você expor ideias e estar exposto à crítica e, a partir daí, tentar uma síntese, um aprimoramento. É isso que nós fazemos aqui, Isso é filosofia. Tu acabou de definir a filosofia. com muita leveza, Isso. com muita tranquilidade. Vocês são meus queridos amigos, então para mim eu fico Sim. muito à vontade. Nós estamos num ambiente lindo, que é um ambiente de uma livraria, né? Nós temos aqui essa pintura Livraria atrás, nós estamos Página. olhando para os livros É aqui, isso. literatura estrangeira e tudo, e as pessoas passando, eu acho muito interessante. E dizer que eu estou sempre à disposição de vocês e faço votos de vida longa a este veículo que vocês têm aqui, que é justamente esse programa aqui. Agradecemos muito o teu apoio, Luciano, e os teus votos, né? E gostaríamos de contar, de novo, né, com esse gostinho de quero mais, novamente com a tua participação em outros temas, que tu tem muita coisa para Vou trazer um tema bem polêmico aí da próxima vez. Isso. Ótimo. Conrado, uma última palavra para o pessoal que nos assiste. Bom, eu só queria enfatizar, eu acho que vou trazer um pouquinho do meu filósofo de estudo, né? Um deles, né, que é o Gadamer, que a verdade, dentro da perspectiva gadameriana, está no diálogo. E o diálogo é mais ou menos o seguinte: tu tens que te permitir, né, te dar
digamos assim, a abertura para verificar que o outro possa ter razão. Então eu acho que isso tu tens que ter esta abertura para que possa que o outro, que permita-se que o outro possa ter razão. Essa é a questão do diálogo. Então eu acho que o interessante é exatamente assim, somos 3 pessoas, cada um tem as suas visões de mundo, as suas leituras. Então eu acho fundamental, talvez isso seja importante dizer para o pessoal que nos assiste, que é impossível que impossível não, mas ela não é completa uma leitura da realidade sem estudos profundos. É fundamental as leituras variadas de diversos autores, inclusive aqueles com os quais a gente também eventualmente não concorde. Exatamente. Até para que se possa extrair ou para mudar o seu próprio argumento ou para eventualmente deixar se mudar o argumento. Então, eu acho que isso é academia, isso é filosofia, como eu sempre penso, o Leandro colocou na chamada no nosso programa, que a filosofia é uma instância crítica do direito. E eu acho que isso traz bem, assim, resume, crítica no sentido de análise. Filosofia não é filosofia de vida, não é nada disso, é um olhar analítico, crítico, sobre o direito, sobre a realidade. Então, eu acho que isso aqui nós exercitamos um pouquinho hoje. Obrigado, Luciano, tá? Agradeço. E eu também faço votos, né, que tu venhas mais vezes, né? Então, senhores, né, encaminhando para o nosso encerramento, primeiro, gostaria muito de agradecer ao Luciano, a parceria do Conrado, a Livraria A Página, e dizer que, assim, se a questão da dignidade da pessoa humana é relevante e acho que foi bem explorada e fundamentada aqui no nosso bate-papo hoje, ainda fomos brindados com um conceito de filosofia pelo Luciano, e o Conrado acabou de apresentar para vocês uma condição para o exercício da filosofia. Então, se você não sabe o que é filosofia, pense a respeito do que esses dois doutores em filosofia falaram, porque realmente esse é o caminho. Gostaria de agradecer você que nos acompanhou até esse momento e a Livraria A Página, onde estamos gravando mais esse episódio do podcast Diálogos em Direito e Filosofia. Um grande abraço, uma boa semana. Seus votos, professor Leandro Cordioli.